Oi, tudo bom? Está entrando em sintonia com você, programa SOS Boa Semente. Para você que está ligado, sintonizado conosco, via WhatsApp, Facebook e YouTube. Olha, hoje estamos trazendo um tema muito comentado no meio de nós nesses dias. É sobre Blue Whale. Você já ouviu falar? Talvez fique melhor para entendermos, então, é sobre o jogo da baleia azul. Esse jogo tem se tornado viral na rede social, principalmente no Facebook. Também tem se alarmado muito, os meios de comunicações têm trazido um alarme muito grande a respeito desse jogo. E muitas famílias estão inquietas com essa situação. E hoje vamos falar justamente sobre isso. É um tema também muito debatido nos meios da psicologia, da filosofia, da educação. Vamos, então, iniciar, porque nós vamos mandar ver, vamos fazer uma reflexão sobre esse assunto, ver alguns pontos de vista, para que nós nos confortemos e tenhamos uma postura sempre de fé e de esperança diante dessa situação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nathalie Macedo, uma psicóloga, ela vai dizer assim: não é o jogo da baleia azul que está matando os adolescentes, é nossa insensibilidade. Depois eu vou voltar aqui nesse comentário dela para a gente fazer uma reflexão. Mas eu quero expor primeiramente agora o que é o jogo da baleia azul. Refere-se a um suposto assunto em uma rede social russa ligada ao aumento de suicídios de adolescentes. Acredita que o jogo esteja relacionado com mais de 100 casos de suicídios pelo mundo, havendo fotos de feridas infligidas, compartilhadas em redes sociais, juntamente com as hashtags. Justamente essas hashtags dos jogos, hein? O termo baleia azul refere-se ao fenômeno de baleia encalhada, supostamente suicidas. A baleia azul, Balaenoptera musculus, pode chegar a 177 toneladas e 30 metros de comprimento e considerado o maior animal do mundo. Todavia, não são suicidas, e seu encalhe acontece por motivo ainda não bem esclarecido, sendo sugeridos falha de ecolocalização como uma das hipóteses. Enquanto o fenômeno é real, algumas publicações exageram seu alcance, levando a um certo pânico moral. Além disso, o jogo forneceu forragem para vários teóricos da conspiração, alguns dos quais afirmam que é uma campanha organizada e dirigida por ucranianos. Então veja que esse comentário ele já vem dizer que há um alarme muito feito. Aliás, pega-se uma situação que está acontecendo para se fazer uma tempestade num copo d'água. É justamente esse tema que se usa. Esse provérbio explica muito. Uma tempestade no copo d'água. Enquanto que nós devemos olhar para essa situação como algo de que a nossa sociedade está propensa a passar, porque esses modismos, sobretudo para a juventude, na vida dos adolescentes, são algo que tem coisas que têm acontecido constantemente. Lá, por algum tempo atrás, nos Estados Unidos, por exemplo, houve a grande moda, e não somente nos Estados Unidos, mas o grande modismo do satanismo, que levou a muitos jovens a fazer uma escolha pelo satanismo. E muitos desses jovens também estavam realizando o suicídio. Também outras ondas foram surgindo, outras brincadeiras foram surgindo ao longo do tempo, em que a juventude foi buscando como soluções para a vida. O jovem é aquele que tem pressa, que
não quer perder tempo. E as suas escolhas são radicais. E por isso há uma pretensão. Mas vamos lá. O jogo se baseia entre a relação entre os desafiantes, também chamados jogadores ou participantes, e os curadores, ou chamados de administradores. O jogo envolve uma série de tarefas dadas pelos curadores que os jogadores devem completar. Normalmente, uma por dia, algumas das quais envolvem automutilação. Algumas tarefas podem ser dadas com antecedência, outras podem ser repassadas pelos curadores no dia, sendo a última tarefa o suicídio. Acredita-se que o primeiro caso de suicídio relacionado com o jogo tenha ocorrido em 2015 na Rússia. Só na Rússia acredita-se que o jogo esteja ligado a mais de 100 casos de suicídio. Em fevereiro, na Rússia, 2 adolescentes, Yulia Konstantinova, de 15 anos, e Verônica Volkova, de 16, se jogaram do alto de um prédio de 14 andares em Irkutsk. Na região da Sibéria, após percorrer as 50 tarefas enviadas para elas, antes de se matarem juntas, Yulia e Verônica deixaram mensagens em suas páginas nas redes sociais. Yulia publicou a foto de uma grande baleia azul e em seguida escreveu: fim. Já Verônica costumava postar coisas como: você sente que gradualmente se torna inútil? E eu sou um fantasma. No dia de sua morte escreveu: o sentido está perdido. Fim. Também em fevereiro, uma menina conhecida como Ekaterina, de 15 anos, ficou em estado grave depois de se atirar de um apartamento e cair em terreno coberto de neve, na cidade de Krasnoyar, também na região da Sibéria. No Brasil, o jogo deixou vítimas no interior do Mato Grosso e em cidades como Paraná de Minas e Belo Horizonte, e Minas Gerais. Assim como na Bahia, onde uma garota desapareceu supostamente por causa do jogo, no Rio de Janeiro, uma mãe conseguiu impedir o suicídio de sua filha, que estava envolvida no jogo. Em Paulista, Pernambuco, uma garota prestou depoimento após ser ameaçada no jogo. Na Paraíba, a polícia identificou 20 jovens envolvidos no jogo. Anteriormente, em 7 estados brasileiros, atualmente são 9 unidades federativas brasileiras, com casos de suicídio e mutilação sob suspeita de confirmação de ligação com o jogo. Então, bem, como essas coisas vão acontecendo, a gente percebe que vai acontecendo e o alarme é muito grande, vai também surgindo as reações. E nós vamos falar agora sobre essas reações. Quais as reações que provocou esse jogo? Em março de 2017, as autoridades da Rússia estavam investigando aproximadamente 130 casos de suicídios relacionados ao fenômeno. Em março de 2017, a ministra de Assuntos Internos da Romênia, Carmen Dan, expressou sua profunda preocupação em relação ao fenômeno. A prefeitura de Bucareste, Romênia, Gabriela Ferrer, descreveu o jogo como extremamente perigoso. No Brasil, em resposta ao jogo, uma design e uma publicitária de São Paulo criaram um movimento chamado Baleia Rosa, que se tornou viral e contou com a colaboração de centenas de voluntários. O movimento é baseado em tarefas positivas que valorizam a vida e combatem a depressão. Também no Brasil, Sandro Sanfeliz, de Curitiba, Paraná, criou um movimento chamado Capivara Amarela,
que propõe combater o jogo Baleia Azul e orientar pessoas que buscam algum tipo de ajuda. Os participantes do movimento são separados entre desafiantes, que são as pessoas que buscam ajuda, e os curadores, que são uma espécie de protetores dessas pessoas. Em escolas de Belo Horizonte foram feitas palestras para tratar sobre o jogo Baleia Azul. E na Delegacia Especializada na Repressão de Crimes de Alta Tecnologia, DERCAT, do Piauí, está sendo preparada uma cartilha digital para alertar os jovens sobre os perigos do jogo da Baleia Azul. Muito bem. Então, toda essa exposição da repercussão do jogo, que teve início, como nós vimos aí, todo o início lá na Rússia, não é mesmo? E chegou também aqui no Brasil e tem causado alarme. A gente sabe de casos de pessoas depressivas, até mesmo aqui nas redondezas do Pará, de jovens que jogaram esse jogo e com a graça de Deus não cometeram o suicídio. Mas nós entendemos também que precisamos fazer também essa pergunta. Voltamos então à pergunta lá a pergunta do início do programa, que foi feita pela Nathalie Macedo, psicóloga. Não é o jogo da Baleia Azul que está matando os adolescentes, é a nossa insensibilidade. E realmente é isso. A sociedade tem se tornado uma sociedade insensível. A juventude de hoje ela é light, na verdade. Não tem medo de morrer. Tem medo de viver. É algo que tem acontecido. Os jovens hoje não têm medo de morrer, têm medo de viver. Não querem enfrentar os grandes desafios que os antigos enfrentaram. Hoje são outros desafios que se tem de enfrentar, e muitos deles não estão sendo treinados para isso. As nossas famílias, elas estão light. É uma vida relativa. Tem se vivido de qualquer jeito. Os valores foram dissolvidos. E tudo isso faz com que as nossas famílias se apresentem de forma frágil, muito frágil, para lidar com essas coisas. Se você tiver um computador na sua casa, um celular, e você desligá-los, nada de fora vai entrar na sua casa. Ou vai? Não. Uma novela, um filme, um jogo, ele vai entrar na sua casa justamente porque você vai ligar. E assim, o que acontece? Os pais hoje não têm mais autonomia na vida dos filhos. Hoje, os pais não sabem que filhos têm em casa. Eles pensam que tem aquele filho. Eles imaginam que tem um filho alegre, eles imaginam que tem um filho com disposição, um filho que batalha, mas por trás o filho é outra coisa. E deixam a autonomia, confia demais no filho, deixa o filho lá no seu quarto, trancado, até porque também o quarto lá, aquela zona do quarto dele lá se tornou algo privado, que o pai e a mãe não podem entrar. E ele passa a noite toda acordado, muitas vezes jogando, muitas vezes no celular, muitas vezes na internet, e o pai não sabe o que o filho está fazendo, porque não tem mais autonomia sobre a vida dos filhos. Então as famílias elas estão insensíveis uns aos outros. Essa é a causa fundamental, essa é a raiz. Não se sabe, não se consegue mais olhar no olho do outro e ver a tristeza que está ali, a decepção que o outro passou, a amargura que o outro está vivendo, porque o outro está sobrevivendo e não vivendo. Então é isso que tem acontecido.
é a causa. E nós estamos num contexto atual de muita pressa. E o jovem tem pressa. E as coisas estão muito rápido. E as coisas estão propensas a eles. E aí é muito bom aderir à moda, né? A moda que é muito... A moda do fácil, a moda do relativismo. Tudo convém, tudo pode. Esses relacionamentos superficiais. Essa mesma psicóloga, Nathalie Macedo, ela fala que hoje os jovens encontram dificuldade nos relacionamentos interpessoais e também elas não sabem lidar com os relacionamentos interpessoais. Elas preferem, os adolescentes de hoje preferem estar no seu quarto com o seu celular ou com o seu tablet, com o seu notebook, com os seus computadores, do que passar uma hora de lazer com os amigos, uma hora de estudo com os amigos, uma hora, um bate-papo com os amigos. Se prefere isso. E por isso que nós vemos muitas vezes uma mesa de adolescentes onde cada um olha no olho do seu celular e não um no olho dos olhos dos outros para poder se comunicarem. As famílias hoje estão despreparadas, onde estão insensíveis à dor do outro. Vive-se junto, mas não conhece mais aqueles com que se vive. Por que é que hoje é preciso que o governo tenha tutela das famílias, de muitos jovens, por meio do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é pela tutela dos jovens, dos adolescentes. Por que foi preciso fazer uma lei a favor do jovem, da criança, do adolescente? Será que os pais não seriam suficientes para cuidar? Será que a família não seria suficiente para cuidar dessas crianças? Porque o Conselho Tutelar, a tutela do governo, como que demonstrando um zelo pelo jovem, criança e adolescente, revelam, é o diagnóstico concreto da calamidade que está as famílias hoje, despreparadas. Até porque muitas são denominadas famílias, muitas células são denominadas famílias, que não são células, e não são famílias. Então, isso aí seria outro caso, só para falar sobre o que é família e o que não é. Mas as nossas famílias, muitas famílias estão despreparadas para lidar com situações assim. E nós que estamos combatendo contra o mundo, estamos combatendo contra nós mesmos, como cristãos. Aí eu dirijo a palavra a você que é cristão. Você também que não é, você também está no combate. Talvez não esteja combatendo como nós, mas está no combate. Estamos combatendo contra o mundo, contra o encardido e contra nós mesmos. Nós que estamos nesse combate, se nós não termos uma postura de reestruturação familiar, o inimigo ele vai conseguir entrar na nossa casa, meter o rabo dele e fazer o que ele está fazendo com essas famílias. Então você que é cristão, não se desespere. Não se desespere, mas organize a sua casa. Pai, tome a sua posição como pai. Mãe, tome a sua posição como mãe. Ser pai e mãe é sagrado. É um dom de Deus. Você, pai e mãe, foram constituídos por Deus para levar esses filhos à salvação. Primeiro aqui no mundo, para que eles tenham vida abundante, vida longa, mas também para a eternidade. Estamos educando os jovens para a eternidade? Se estamos, não tem como perder tempo
com as coisas do tempo presente, tem? Então nós estamos num contexto em que tudo favorece. E conversando com alguns amigos que, principalmente o meu coordenador, o Fulvio, que dava como referência esse tema para falar, ele falava que muitos jovens estão já com a predisposição para isso. Se o jovem chega a tal ponto de participar de um jogo nesse sentido, é porque ele já tem uma predisposição. Um jovem sano, um jovem sem tanto problema assim na sua vida, ele não vai adentrar aí nesse jogo, porque ele já sabe o que lhe espera, porque ele já sabe o mal que lhe espera. Ele está sano, ele tem discernimento, mas o que está propenso, cheio de dor, ele vai buscar aliviar a sua dor neste meio. Então, os jovens têm predisposição para isso, e a causa primeira é as famílias. Sinto muito, talvez você, pai e mãe, esteja ouvindo esse programa de hoje, mas é preciso abrir os olhos. É preciso abrir os olhos, porque já perdemos muito de nossa família, de nossas famílias para o inimigo. Não podemos mais ceder. Precisamos ser perseverantes no amor de Cristo e organizar as coisas, organizar a casa. Então, como muitos jovens têm cometido esse suicídio, aliás, no final nós vamos fazer um Pai Nosso pedindo por esses jovens, por essas famílias, para que o Senhor possa confortá-los, porque é uma perca muito grande ocultar a vida, e ninguém espera isso de ninguém. O que a visão da igreja no Catecismo, no parágrafo 2282, fala assim sobre o suicídio. O suicídio ele é contrário ao amor de Deus, que é um Deus vivo. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. E talvez, querido ouvinte, é por isso que há tanto alarmes, porque é um escândalo, a pessoa tirar a própria vida. Nós não fomos feitos para tirar a própria vida, até porque a nossa vida, entre aspas, se nossa é entre aspas, viu? Porque essa vida não pertence a nós. A nossa vida é de Deus, é um dom que Deus nos deu. E tudo que é dom é dado, e é dele. Nós somos apenas administradores dessa vida. Continuando no Catecismo da Igreja, a cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou o medo grave da provação, do sofrimento ou das torturas podem diminuir a responsabilidade do suicida. Então, talvez esse seja o perfil ideal de muitos jovens que cometeram. A igreja diz que isso diminui em boa parte, né, a responsabilidade do suicídio. A igreja nunca diz que o suicida ele está condenado ao inferno. E quem somos nós para dizer? Isso cabe ao Senhor. Cabe a Deus a dizer quem será salvo e quem não será salvo. Não se deve desesperar da salvação das almas, das pessoas, esse é o catecismo ainda, das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então nós rezamos sempre nas Santas Missas por todas essas pessoas. Então, é isso que fica para nós, esse programa de hoje, para deixar essa mensagem, que nós não nos desesperemos da esperança de Cristo. E organizemos, portanto, a nossa casa. Por aqui eu vou me despedindo,
quero, em particular, finalizar esse programa de hoje, louvando pela vida de cada ouvinte que compartilha, que divulga, mas também por todas as famílias que estão passando por essa situação, por todos aqueles que estão desesperançados, por todos aqueles que estão desesperados, que estão tão alarmados. Aquietai-vos, todos vós, que a paz de Cristo entre em todas as casas, que a paz do Senhor possa reinar em vossa família sempre e possa cair por terra todo o desagravo da desarmonia familiar, do diálogo, da incompreensão, da falta de amor e de misericórdia. Rezo por todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Tchau.